pai criar o filho, porque assim, as profissões, normalmente, o filho ele trabalhava no ofício do pai, e o pai ensinava ao filho o seu ofício. Então, as profissões eram passadas de pai para filho. Então, nesse processo, como o trabalho era desse jeito, então o filho tinha uma referência de pai como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. Na hora que vê a modernidade com a internet, com tecnologias, faculdades, então acontecem momentos em que vocês agora já estão no terceiro ano, tem muita gente que já está no terceiro ano, já está tentando vestibular, como é que é? Quem já está tentando vestibular? E terceiro ano? Então, é muito comum, vocês vão me falar se eu estiver falando mentira, é muito comum vocês adolescentes perceberem assim, eu sei mais do que meu pai. Estou mentindo? Não? Então, do jeito que a escola tem, às vezes pode acontecer do pai de vocês foi até o terceiro ano mal, porque teve que trabalhar e vocês estão indo já para a faculdade. E aí chega um momento que o filho tem mais conhecimento, mais informação no celular do que o pai. E aí vocês caem numa armadilha de achar que os pais de vocês não sabem nada, que os pais de vocês são atrasados. Só que tem uma coisa que faculdade nenhuma ensina, que está na Bíblia, é sabedoria. Sabedoria a gente só aprende apanhando da vida, caindo, sofrendo. Sabedoria, às vezes que vocês nem pararam para pensar que pode ser que alguns momentos da vida vocês estão lá reclamando do pai de vocês e o pai de vocês está lá caladinho com a mão fazendo conta. Será que vai dar para pagar a feira, as contas desse mês? A sabedoria é o que nos faz acordar todo dia para ir trabalhar e conquistar o pão de cada dia. E às vezes vocês, adolescentes, podem falar assim, eu sei que meu pai não sabe de nada, mas você não sabe de nada da vida. É uma passada, uma expressão que eu gosto muito de falar para todo mundo, que é o segredo da vida. Quem ensinou esse segredo dessa vida foi o pessoal da roça. O maior segredo da vida é vaca não dá leite. Vocês conseguiram entender isso aí? Por que o segredo da vida é vaca não dá leite? Tem que ir lá tirar. A vida, na hora que vocês virarem adultos, não vai dar nada de graça para vocês. Para uma pessoa tirar um leite da vaca, ele tem que acordar 6, 5 horas da manhã, que é o período em que as vacas estão mais tranquilas, tocar elas até o curral com calma, deixar o bezerro mamar um pouquinho e com muito cuidado tirar o bezerro e prender, e sentar e saber como manusear as tetas da vaca. Ele tem que... Meu sogro tinha 7 vaquinhas, ele me ensinou, quando eu vi essa frase, eu falei, eu quero aprender a tirar leite de vaca. Mas assim, ele levava 1h30, 2 horas para tirar leite de 7 vacas. Ele me testou. Eu consegui tirar assim, uns 10 centímetros, sabe? Mas assim, é muito difícil. E por que a gente fala isso? A melhor fase da vida, tem até a música, né? A melhor fase da vida é essas que vocês estão vivendo. A partir do momento que formou o terceiro ano, ou tem que fazer faculdade, ou tem que trabalhar, é o momento que vocês vão virar mulheres e homens de verdade. Vocês não são homens, nem meninas, mulheres, enquanto vocês não estiverem pagando um boleto com o suor do trabalho de vocês. Tem muitos jovens que com 30 anos ainda estão morando na casa do pai e da mãe, porque não querem enfrentar a vida, preferem ficar na casa do pai e da mãe, porque é mais fácil. Mamãe me dá o leitinho, mamãe arruma minha cama, mamãe faz meu café.
E é uma coisa que eu vou agora incomodar vocês, meninas. Quem sabe fazer comida? Levanta a mão. Ah, que bom, que bom. Né? Meninos, algum de vocês sabe fazer alguma coisa na cozinha? Porque se não sabe, gente, porque se não sabe, eu quero que vocês reflitam. Se não sabe, vocês devem refletir. Eu quero ser homem, eu quero deixar de ser adolescente. E eu já vivi isso também. Nessa idade, os pais ainda veem, vocês não são crianças, mas os pais já veem vocês como crianças. Eu já vi muito na época do EAC, pais chegar para mim e falar assim, depois de um encontrão: tio Fred, o que você fez com meu filho? O que foi? Ele não faz nada em casa, mas eu estou vendo aqui ele passar pano em quadra, limpar banheiro. O que vocês fizeram com meus filhos? Então, assim, tem pais que, né, às vezes os pais não deixam vocês fazer isso, querendo poupar vocês. Mas eu penso, voltem para casa. Quem ama o pai de vocês? Quem ama seus pais? Levanta a mão. Todos, né? Na igreja, na palavra de Deus, vamos ver se vocês conseguem completar a frase. Quem ama, cuida. Quem ama, fala mais alto. Vocês estão cuidando dos seus pais? Vocês já observaram se no final do dia, como é que está a expressão da mãe de vocês? Se está cansada, falar assim: ô mãe, pode deixar que eu lavo as vasilhas. Ô mãe, eu vou arrumar meu quarto. Eu penso assim, vocês adolescentes, o mínimo que vocês têm que fazer na casa de vocês, se vocês não trabalham, é arrumar o próprio quarto de vocês. Isso é uma atividade pequena e que vai ensinar vocês a aprender que a vida é sacrifício, que arrumar quarto é chato, né? Colocar o lençol, ajudar a mãe ou o pai em tarefas pequenas. Eu já vi situações na época do EAC que eu falei isso, e o adolescente foi lá e falou assim: eu vou lavar as vasilhas a partir de hoje. Os pais e as mães ligaram para mim chorando de emoção, porque o tanto que eles trabalham, vocês já pararam para perguntar os pais de vocês a história de vida deles? Como é que foi o namoro? Como é que foi o momento de casamento? Eu tenho certeza que vocês vão escutar histórias lindas de sofrimento, de quanto eles dedicaram para trazer vocês onde estão. Às vezes vocês não conhecem a história de vida da família de vocês. Vocês já pararam para refletir nisso? E esses detalhes pequenos de arrumar o próprio quarto, de pelo menos lavar os pratos que você comeu, está te ensinando responsabilidade. O que nós fazemos aqui no EAC? Quando vocês assumem as tarefas do encontrão, aí os tios falam: é responsabilidade de vocês. Se vocês não dedicarem, vocês vão entregar algo ruim. E nós damos a oportunidade de vocês fazerem coisas que às vezes vocês não fazem em casa, para ensinar vocês disciplina. O fato de vocês terem que chegar mais cedo para arrumar a escola, o fato de você acabou o EAC, vocês estão doidos para ir embora, cansados, tem que arrumar a escola de novo, para deixar a escola do mesmo jeito que entregou, porque senão as escolas não emprestam mais. Se vocês não sabiam, está acontecendo muito de escola não aceitar mais encontro de igreja nas escolas. Eu estive conversando uma vez com o diretor aqui do Nereide, né? Felício. Ele falou assim: eu empresto o Felício para o EAC de Santa Rita e umas meia dúzia de movimento, porque eles já tiveram problemas, porque de movimentos que
fez o retiro sábado e domingo, segunda-feira estava a escola toda bagunçada. Então, a gente precisa ter responsabilidade com as coisas que a gente faz. Então, vamos nos mandamentos de vocês, para encerrar a reunião aqui. Esse primeiro aqui, né, dos mandamentos para vocês, é também um dos mandamentos da igreja, o quarto. Honrar e obedecer teu pai e tua mãe. Este mandamento é o único mandamento que tem uma promessa de felicidade, vocês sabiam? Porque Deus, ele criou esse mandamento, fala assim: filho, honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e seja longo a sua vida. Então Deus, ele quer o filho honrando pai e mãe, independente se o pai e a mãe mas meu pai e minha mãe é igual uma criança, eles não têm maturidade, mas vocês devem honrar, independente de qualquer situação, respeitá-los como pai e como mãe. Se eles não tratam vocês como vocês acreditam que deveriam ser tratados, cabe a vocês falar: pai, mãe, eu não gosto de ser tratado dessa maneira, me magoa, vocês podiam me tratar diferente? A gente precisa ter esse diálogo para falar. E se vocês não têm referência, vocês têm São José, vocês têm tios que podem te aconselhar, vocês é missão dos tios. Você chegar: tios, eu estou enfrentando tal dificuldade assim em casa, me dá um conselho. É função dos tios. Se os tios não souberem, eles vão trazer o problema para eu e Jussara. Nós somos os... Então, assim, os tios lideram, junto com a dirigente, o ERAC. O coordenador da pastoral familiar lidera os tios do ERAC. Os tios do Marco, os tios do Junão, do Injós. Acima de nós está o padre. Então, se traz o problema para eu e Jussara, e eu e Jussara não sabemos resolver, nós vamos levar para o padre. Então, olha como a igreja cria essas referências, porque nem todo mundo é perfeito, nem todo pai é perfeito, né? Às vezes o filho endeusa o pai: meu pai é isso, é aquilo, e depois, em um determinado ponto da vida, descobre que o pai não era aquilo tudo que ele pensava, mas foi o pai que Deus te deu. E se você não vê uma referência boa do seu pai, Deus vai te dar outras referências para, quem sabe, você ajudar seu pai a ir naquele caminho. Depois, amar e respeitar seus irmãos. Na hierarquia da Bíblia, o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. O irmão mais velho é responsável pelo irmão mais novo. Vocês brigam, vocês, né? No caso de gêmeas, tem que ver os minutos, né? Quem nasceu com minutos primeiro, né? É complicado, né? Então, antigamente, por exemplo, eu quando era mais jovem, adolescente, eu tenho duas irmãs, então meu pai saía e falava assim: meninas, vocês estão sob a responsabilidade de Fred. Eu adorava, botava elas de castigo. Porque elas tinham que me respeitar como irmão mais velho. Isso é importante, porque eu não tenho que respeitar meu irmão, não. Meu irmão é mó chato, né? Não sei a gíria que vocês usam, mó penteiro, né? Ele é chato demais. Eu não tenho que respeitar meu irmão. Mas se você não aprende a respeitar um ao outro, o que acontece? Que eu vejo muitos jovens que já procuraram a gente perguntando: tio Fred, eu não consigo trabalhar, porque eu tenho dificuldade de lidar com o horário e dificuldade e sinto ansiedade de receber ordens. Então, enquanto vocês são adolescentes, são sustentados pelos pais, vocês não têm essa preocupação. Mas na hora que vocês vão para a vida, ou vocês vão ser empregados de alguém,
e você vai ter que receber ordens, gostando ou não gostando, para poder pagar os boletos, né, para o aluguel da casa, as coisas, as roupas que vocês querem, ou vocês vão ser donos de empresa e vão ter que aturar cliente chato. Porque o dono de empresa que xinga todo cliente, se você for numa empresa, for numa sorveteria, comprar um sorvete, e o dono da sorveteria te tratar de qualquer jeito, você volta lá, você vai falar mal dessa sorveteria para todos os seus amigos, para ninguém ir lá. Então, se você não aprender a lidar com o sofrimento, com a dificuldade, e aí a sabedoria de Deus dá isso, de ter irmãos, para ter conflito entre eles, para você aprender, quando você briga com seu irmão e o pai obriga você a fazer as pazes, é um ensinamento milenar, que você está aprendendo a respeitar o outro. Se você aprende a respeitar seu irmão, você aprende a respeitar os mais velhos na rua, outras pessoas. Se você não aprende a respeitar nem pai nem mãe, você vai chegar no mercado de trabalho e você não vai conseguir trabalhar. Você vai ter que ficar vivendo debaixo da asa de mamãe e papai. E quando eles morrerem? Eu vivi isso. Eu, infelizmente, quando eu completei 22 anos, minha mãe morreu. Minha mãe morreu com 47 anos, a idade que eu estou fazendo esse ano. E com 22 anos eu era um príncipe. Não fazia nada. Eu não falava que eu não ia casar, eu queria ficar só debaixo da asa da minha mãe. Mas aí a vida me deu um choque de realidade. Perdi minha mãe, a rainha para mim, e tudo mudou. Eu tive que ir trabalhar, tive que estudar, tive que virar homem, tive que lavar meia, aprender a lavar roupa, porque chegou um ponto que meu pai casou, foi viver com a esposa dele em outra cidade.